Vocês me perguntam, é o ideal? Não, seria uma leviandade, mas nós temos muito orgulho. Mas a meta de não faltar vaga para as crianças na escola, evidente. O senhor vai cumprir? Vai conseguir? Eu espero que sim. É esse o meu objetivo. Tudo está sendo feito com muita seriedade. A prioridade é a saúde e a educação. E nós temos muito orgulho, mas muito orgulho mesmo das professoras, dos professores que são parceiros junto com a equipe da Secretaria de Educação. Sabe o quanto nós estamos felizes com os resultados e frustrados por ainda não termos chegado à nossa meta. E quanto estávamos decepcionados com o quadro que encontramos na cidade de São Paulo na educação. Prefeito, na abertura do programa foram mencionados alguns problemas dos últimos 10 meses, né? Um dos problemas que se fala muito é a limpeza pública, que teria havido uma redução por cortes, a cidade ficou mais suja, se tem falado muito. E uma outra coisa que se tem falado também, que não foi mencionado, é com relação a moradores de rua, que teria aumentado, pelo menos assim, a visibilidade de moradores de rua no centro de São Paulo, etc. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, com relação à limpeza pública, por que isso aconteceu, se realmente houve corte, ou quais foram os acertos feitos depois com as empresas que fazem isso, se o problema está encaminhado, está resolvendo, e com relação aos moradores de rua também, se houve alguma alteração nesse sentido. Olha, Mauro, a sua pergunta é muito feliz e muito importante, porque hoje é um problema grave na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, ela tem problemas sérios no seu orçamento, não é? Para você ter uma ideia, se nós tivéssemos dado, nesse ano que está findando, os aumentos previstos em relação à varrição, em relação à coleta de lixo, isso é, limpeza urbana, nós estaríamos gastando aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais, Maria Lídia, com limpeza urbana. Pois bem, na saúde, que é uma prioridade, atende 7 milhões de usuários, nós deveremos gastar aproximadamente 3 bilhões e 600 milhões de reais. Então, o que eu tenho dito, e volto a dizer aqui, sustento e sustentarei até o final da minha gestão, que algo está errado na cidade de São Paulo. Eu não estou fazendo nenhuma acusação, algo está errado. Não é possível você gastar 1 bilhão e 200 milhões com limpeza urbana e gastar 3 bilhões e 600 milhões de reais com saúde. Algo está errado. Não há aqui nenhuma acusação, até porque não é... Apesar de eu saber que a limpeza urbana interfere na saúde também. Sim, mas você prestou atenção, né? 1 bilhão e 200 milhões de reais com limpeza urbana, você com a sua cultura, inteligência, sensibilidade social, sabe o que significa você gastar 1/3 que você gasta com a saúde. Mas quando o senhor fala algo errado, fica assim, vago. Assim, algo errado conceitualmente. Mas sim, esse algo errado, né? Isso remete o senhor a que reflexão? A tomar as medidas que eu adotei. Não demos aumento nas varrições, não é? As empresas continuam prestando o mesmo serviço. Caso se recusassem, iam ser substituídas, os contratos foram renovados. Quer dizer, não houve corte dos 20% de contingenciamento? Houve um corte, depois, à medida que as coisas foram acontecendo, nós fomos ajustando, porque ninguém imagina que você vá de uma vez por todas. Quer dizer que a sujeira que começou a surgir foi uma espécie de lockout? Foi uma pressão? Represália? Foi uma pressão, uma represália das empresas por não ter os aumentos? Não acredito, apenas foi criado um clima na cidade, veja, uma pessoa como o Mauro Chaves, preocupada com a cidade, brilhante jornalista e preocupado com a questão da limpeza urbana. Por quê? Porque na medida que eu apontei esse problema na cidade, um problema muito sério, as pessoas passaram a observar melhor a questão do lixo, da varrição, não é? As próprias empresas começaram a trabalhar melhor, não é? E é algo que precisa ser acompanhado pela imprensa. Mas fizeram greve, o tal do lockout que o Zé Paulo perguntou? Se tivessem feito, porque a nossa reportagem mesmo mostrou uma montoeira de lixo que habitualmente não tinha, em locais que não tinham. O cidadão telefonava dizendo, aqui tem, chamando a imprensa. Olha, nós não, se teve má fé de parte das empresas, ou de pessoas que estejam vinculadas a ela, estavam com seus interesses afetados, nós não demos nenhum flagrante. Seria uma leviandade aqui eu afirmar. É algo diferente estava acontecendo. Quer dizer, a prefeitura não se curvou a eles? Em geral, não, de maneira alguma. Em geral, o que aconteceu com o orçamento? Foi a crise que reduziu a receita, a arrecadação? Foi algum planejamento mal feito? Não. Foram gastos extraordinários, não previstos. O que aconteceu que de uns tempos para cá o senhor só parece que não dorme porque o orçamento está o cobertor mais curto do que estava antes. O que aconteceu? É verdade. Teve crise no meio do caminho. É verdade. Diferentemente de muitos que têm a mesma responsabilidade que eu tenho e que estão quebrando seus municípios,
eu vou fazer de tudo e, se preciso, trabalhar 24 horas por dia para que as finanças do município, recuperadas com tanta competência pelo nosso querido governador, então prefeito José Serra, e depois herdada por mim, não volte àquela situação catastrófica de anteriormente. Não é? Então, apenas para você ter uma ideia, você vai poder identificar na Câmara Municipal, quando no final de setembro de 2008, nós encaminhamos a nossa peça orçamentária, estava lá a previsão de uma arrecadação de 29 bilhões, bastante razoável e compatível com o ritmo de crescimento das nossas receitas nos últimos 6 anos. Quando, em dezembro, a Câmara estava discutindo o orçamento, os vereadores, com bastante responsabilidade, espírito público, identificaram, com os dados da própria Prefeitura, que as receitas não iriam atingir esses 29 bilhões. E com o voto, inclusive, com os nossos vereadores, do líder do governo, nós já reduzimos em dezembro para 27 bilhões e meio a nossa expectativa de arrecadação. E hoje, eu vou dizer para você uma coisa, Zé Paulo, se nós fecharmos o ano arrecadando 24 bilhões e meio, eu já estou feliz. Veja, isso aí é público. O senhor se referiu a outros municípios que estão quebrando, em São Paulo esse município? São fora? Olha, eu não vou citar o nome dos municípios, mas existem indicativos a própria mídia mostra, não é? O apelo que os prefeitos fazem ao presidente da República. E por que o senhor não quer citar, não, porque eu não sei. prefeito? Eu não vou identificar, porque às vezes você pode ver algo na mídia que está equivocado, eu não sei, mas o apelo que tem sido feito ao presidente da República, a liberação de verbas de municípios, de prefeitos que dizem que estão há 2, 3 meses sem pagar seus funcionários. Eu não vou citar porque eu não sei se corresponde à realidade. Mas o que houve? Porque é um erro de estimativa, não, fazendo rápido, de mais de 15%. Por que isso aconteceu? Porque os grandes municípios, eles foram alterados posteriormente a sua economia. Nós tivemos o impacto da economia chegando mais tarde. Inclusive, algumas análises da época indicavam que talvez a crise não chegasse às grandes cidades, não é? E mas chegou. Ao contrário, quer dizer, chegou. Aqui não foi uma marolinha. A crise não foi uma marolinha? Foi como no Brasil inteiro. E eu vou ser sincero para você, Zé Paulo, nós estamos tranquilos, vamos fechar o ano numa situação difícil, mas de equilíbrio. E em nenhum momento abandonamos as nossas prioridades. Uma saúde inteira